meu povo, seguindo nessa terça-feira, não é isso? Vamos com aula de português, corre lá, pega o livro, página 33 e página 34. Vamos responder? Vamos corrigir, né? Responder, você já respondeu, nós vamos corrigir então. Então vamos lá. Segunda questão, compare os versos iniciais desse poema com os versos do poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Que é aquele... No meio do caminho tinha uma pedra, não é isso? No meio do caminho tinha uma pedra. Então vamos lá. Pedra de Arthur Nestrovsky. A pedra está sempre ali, no meio do caminho. No meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É possível dizer que o poema Pedra está relacionado com o poema No Meio do Caminho? Sim, né? O que a pedra está representando em ambos os poemas? As dificuldades humanas, é claro. Releia agora uma frase do texto de divulgação científica. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedra. Nesse trecho e nos poemas, a palavra pedra tem o mesmo sentido? Não, né? Porque nesse trecho aqui, ele está falando realmente da pedra, tá? E aí nós temos, nos textos de divulgação científica, predomina o uso de uma linguagem denotativa, ou seja, aquela que exprime o sentido mais usual da palavra. Já em texto poético é comum a predominância de uma linguagem conotativa, ou seja, que exprime o sentido figurado de algumas palavras, a fim de, pelo uso criativo, dar mais expressividade às palavras do texto. E aí na nossa figura de linguagem ele vai pedir para você reler os dois versos. Ela e sabe que está aí em destaque, não é isso? O pronome ela substitui que palavra? E aí? A palavra pedra. Qual é a ação atribuída à pedra? A ação de saber algo. Nesse caso, saber se ela estava lá quando foi feito o caminho. Quinta, pesquise poemas em que consta o recurso da personificação, né? E aí eu espero que vocês tenham feito uma busca e tenham pesquisado aí alguma personificação identificada, né? E aí só enfatizando o que é uma personificação. Figuras de linguagem são recursos utilizados para explorar a linguagem de maneira expressiva e criativa. Um tipo de figura de linguagem é a personificação. Esse recurso, gente, ele consiste em atribuir características humanas a seres inanimados, tá? A seres que não têm vida, como por exemplo, as pedras se entendem muito bem. Então, as pedras se entendem é uma personificação, certo? E aí nós temos o nosso foco na leitura. Como funciona a mumificação natural? Né? Eita. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado, saindo de um sarcófago, não é mesmo? Na verdade, esta é a imagem que a televisão, o cinema e até as histórias em quadrinhos sempre divulgaram com base nas múmias do antigo Egito. Mas muito antes, né, de os egípcios se tornarem mestres nessa técnica, né, de preservar corpos, a natureza já criava múmias naturais. Aliás, a natureza ainda cria. E aí o texto todo, como funciona a mumificação natural, né, esse texto vai discorrer acerca desse tema. E você vai continuar lendo esse texto, como funciona a mumificação natural, tá? E depois vai responder aí a página 36, tá certo? E aí, gente, nós vamos para a nossa concordância verbal. A gente e a gente. Nós temos aí no nosso livro a gente separado e temos também a palavra agente. Tem diferença nessas duas palavras? Sim, existe uma diferença nessas duas palavras. Quando a gente fala a múmia, né? Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado. Esse agente aí, negrito,
ele está separado. E esse a gente se refere a nós. É a mesma coisa, é o mesmo significado, né? De usar o nós. Então, nós só substituímos, né, para a palavra a gente. Então, esse a gente, ele tem que ser separado, tá certo? A gente viu a múmia. Então, aí nós temos a terceira pessoa do singular, tá certo? E que nós trocaríamos pela primeira pessoa do plural, que no caso é nós vimos a múmia. Tanto o uso de a gente como de nós estão corretos. A diferença é que a gente é empregado em situações informais, a comunicação, né, da comunicação. E para situações formais, né, é indicado o uso do pronome nós. Embora a gente indique mais de uma pessoa, o verbo é conjugado na terceira pessoa do singular. Então, meus amores lindos, fica essa dica para vocês. E para casa vai então a nossa página 35 até a página 37. Beijo grande no coração de vocês. Até amanhã para mais uma correção e mais um assunto, mais um conteúdo de português. Tchau, tchau.